espetacular. Oferecimento Bradesco, lado a lado, com você neste... Você já imaginou um tratamento de saúde que dispensa médico, hospital e remédio? É a autoemoterapia. É uma prática polêmica, não reconhecida pela medicina, mas Paulo tem muitos seguidores. Camila tem 25 anos e há 6 meses aderiu à autoemoterapia. Um tratamento simples, mas polêmico. A média está dentro de mim. Eu encontrei. Camila conta que perdeu parte da visão por causa de uma toxoplasmose, doença infecciosa transmitida por alimentos contaminados. Ela garante que o tratamento impediu que ela ficasse totalmente cega. Não perdi o restante da visão, né, que eu estava perdendo. Eu ia ter que entrar com um tratamento enorme de remédios e decidi optar por uma autoemoterapia e para mim foi ótimo. Camila mora com a família numa área rural próxima ao município de Pariqueraçu, a 250 quilômetros de São Paulo. De carro, só conseguimos chegar até este ponto. Depois, é preciso seguir a pé. Camila é a caçula dos 3 filhos de Dona Nair e seu Djaldo. Toda a família é adepta da autoemoterapia. Como a gente mora aqui, né, num lugar difícil, como você está vendo, então nada melhor do que se prevenir, né, para não pegar uma infecção aí, porque às vezes a resistência cai um pouco, né? A autoemoterapia é um tratamento feito com o próprio sangue do paciente. O sangue é retirado das veias e logo depois injetado nos músculos. Os adeptos da técnica acreditam que isso aumenta a imunidade do organismo. Este médico da Sociedade Brasileira de Hematologia discorda. Se você injetar qualquer coisa no músculo, existe um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é local. Isso não é sistêmico. Então não existe nenhum mecanismo de desencadear uma resposta imunológica sistêmica com o uso com a aplicação deste sangue no músculo. Camila não se importa com as críticas e faz uso da autoemoterapia toda semana, mesmo quando não tem qualquer sintoma de doença. Basta uma injeção de 5 mililitros de sangue. Camila, não dói? Nem um pouco, tranquilo. Dona Nair conheceu a técnica da autoemoterapia através de um primo. Ele estava muito doente, quase não saía da cama, quando começou a retirar o próprio sangue e reaplicá-lo. Dona Nair conta que o estado de saúde dele hoje é excelente. Todos da família começaram então a repetir o procedimento. E por aqui hoje, ninguém reclama de doença. Dona Nair, qual foi a última vez que a senhora teve um resfriado, por exemplo? Faz muito tempo que a gente não pega resfriado, a gente está se sentindo muito bem de saúde, né? No dia seguinte, conhecemos Júnior, um dos irmãos de Camila. Júnior é pescador e faz autoemoterapia há cerca de 1 ano. Segundo ele, foi graças ao tratamento que escapou de uma cirurgia para curar um ferimento grave no braço. Aguardei a cirurgia uns 2 anos, não saiu. E esse procedimento eu comecei a fazer. Não quero nem fazer a cirurgia mais. Não vai fazer a cirurgia? Não vou fazer mais cirurgia. Porque o braço tá bom. Tá ótimo. A autoemoterapia surgiu na França no começo do século passado. Em 1911, um médico francês relatou bons resultados da técnica para tratar a febre tifoide, casos de asma e infecções diversas. Mais tarde, ela foi usada também para tratar acne. Há relatos de que a técnica foi bastante utilizada na Segunda Guerra Mundial. Nesta época, ela começou a ser pesquisada no Brasil. O estudo mais conhecido foi feito em 1940 por um médico brasileiro que defendeu que a autoemoterapia aumentaria a quantidade de células do sistema imunológico. As pesquisas, no entanto, não são reconhecidas pelos órgãos reguladores da saúde. Em
2007, o Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária condenaram a técnica. A alegação é a falta de estudos científicos para medir os riscos à saúde e comprovar a segurança e a eficácia do procedimento. Como ainda não é uma prática suficientemente reconhecida cientificamente, ela está no campo ainda das experiências. Não pode ser, portanto, divulgada nem usada, e o médico que assim o fizer estará cometendo uma infração ética. O médico João Veiga critica a postura do Conselho Federal de Medicina. Na época da proibição, ele era secretário de Saúde de Olinda, em Pernambuco, e foi obrigado a fechar um ambulatório criado para pesquisar e tratar pacientes com autoemoterapia. Fizemos uma reunião com os médicos e muitos médicos estavam fazendo terapia de uma maneira aleatória, para tudo, para todas as doenças, e um fazia 10 vezes, outro 5 vezes, outro 4 vezes. Foi que a gente tentou o seguinte: já que era uma prática, estava sendo feita, não podia negar isso, nós vamos fazer um ambulatório de autoemoterapia. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão equivocada. Ela não tinha esse direito de fazer isso. Enquanto houver sangue no músculo... O médico carioca Luiz Moura quase teve o registro profissional cassado por defender a autoemoterapia. Neste vídeo, que circula na internet, ele afirma que a reaplicação de sangue estimula o organismo a se defender contra vírus, bactérias e até células cancerosas. O sistema imunológico estando ativado, é uma prevenção quanto um possível câncer. Na gravação, o Dr. Moura diz que a autoemoterapia pode curar desde doenças graves, como a pneumonia, até um simples problema de pele, como a acne. Quando ela se curou desse acne terrível, ficou limpa, completamente. Uma coisa milagrosa. Completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida. O Dr. Moura sofreu 2 processos médicos. Foi absolvido em ambos. Em 2006, o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro concluiu que o médico não havia sido antiético. Em agosto deste ano, o Conselho Federal de Medicina extinguiu o outro processo. O Conselho alegou que o médico já havia sido absolvido em decisão anterior, no Rio de Janeiro. Nós tentamos entrevistar o Dr. Moura, mas ele disse que não pode falar publicamente sobre o assunto por temer novos processos. Ela, pelo menos, protege a célula. Embora o médico tenha sido submetido a um certo silêncio forçado, as ideias dele continuam ganhando adeptos. Este jornalista e advogado criou um site que virou referência para a discussão sobre o assunto. Existem milhões de casos que já são citados e são mostrados, e diariamente a gente vê esse número crescer. O site Orientações Médicas tem uma pesquisa desde 2007 que já ouviu 761 pessoas. 75% delas contaram casos de sucesso no uso da autoemoterapia. A enfermeira Ida Zaslaves, que aplica a autoemoterapia em pacientes há 17 anos. Ela sabe que pode ser punida profissionalmente por falar sobre a técnica. Mesmo assim, assume o risco. Eu recebo muitas pessoas por indicação. Todas as pessoas que chegam a mim são por indicação. E a evolução disso agora é que já tem alguns médicos indicando. Esse livro tem muito... A enfermeira conseguiu até fazer com que a justiça se envolvesse na discussão. Ida mantém no site do Supremo Tribunal Federal um texto em que defende a regulamentação do tratamento. Uma das pacientes da enfermeira é esta aposentada de 68 anos. Dona Clarice sofria com dores na coluna, cistos no ovário e problemas circulatórios. Ela garante que se curou com a autoemoterapia. Não tem efeito colateral, muito pelo contrário. Só energia boa, vitalidade e um vigor que muita menina de 20 anos não tem. Para o hematologista, além de não obter o efeito desejado, os adeptos da técnica correm outros riscos. Aí
ele faz a punção da veia e ele coloca a mão suja, com essa luva que não serve para nada, porque ele encostou essa luva em outros lugares, em cima da agulha que ele está puncionando a veia, ou seja, ele está levando contaminação que ele tinha na mão dele em cima da agulha que está sendo introduzida num vaso sanguíneo. Ele está levando contaminação diretamente para a circulação desse indivíduo. Mas como explicar os benefícios relatados por quem segue a autoemoterapia? Uma das explicações seria o chamado efeito placebo. Isso quer dizer que o resultado vem da convicção da pessoa que acredita no tratamento e não do remédio. E algumas se demonstram que tem algum benefício, mas são casos que a gente entende que tem também um efeito dramático, tem um efeito emocional, o efeito placebo também, que deve ser considerado. O maquiador Alex está acostumado a se tratar com o próprio sangue. Ele garante que essa foi a receita para curar uma alergia que o deixou 2 meses afastado do trabalho. Usei todos os tipos de corticoide, pomadas, tomava injeção de corticoide via oral, tudo, não adiantava. Nada disso adiantou. Passei por vários dermatologistas, passei por alergologistas, né? E não melhorou. Enquanto a autoemoterapia não for estudada a fundo, a polêmica vai prosseguir. Se eles descobrissem que a cura fosse tão fácil, os laboratórios não venderiam remédios, não venderiam medicamentos. É um procedimento que não tem nenhuma base científica e tem riscos importantes que devem ser considerados. Ela não deve ser tão bom como alguns dizem, que cura tudo, e não deve ser tão ruim como alguns falam, que não serve para nada. Eu pretendo continuar, porque não me faz mal, não tem contraindicação, é uma questão de opção, e eu optei por isso.